Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E nesse vídeo a gente vai falar sobre produtividade. A gente vai falar aqui o que não seria produtividade, o que seria produtividade no dia a dia, produtividade e crescimento, será que estão ligados? E o que é indispensável em uma vida produtiva, em um dia a dia que você consegue ser produtivo, você consegue gerar resultados. Hoje a gente vai falar sobre isso. Porém, antes da gente falar sobre o que seria uma vida produtiva, a gente tem que conversar sobre o que não seria uma vida produtiva. E, por exemplo, o que não seria uma vida produtiva seria, por exemplo, uma vida onde a pessoa acorda. Imagina essa situação. A pessoa acorda segunda-feira, atrasada para ir para o trabalho, acorda reclamando, já sai correndo ali para ir para um trabalho que ela não gosta. Então ela já começa mal a semana, trabalha o dia inteiro naquele trabalho. Chega em casa, ela joga as coisas pra lá e ela deita ali no sofá, fica ali assistindo TV ou fica ali nas redes sociais e fica ali até tarde. E aí a pessoa trabalhou o dia inteiro num lugar que ela não gostava, chegou em casa, não fez nada e as pessoas ainda costumam dizer: "Ah, eu não vou fazer nada não, tô cansado". Só que aí você tá, por exemplo, você tá ficando cansado com uma coisa que não te leva pra frente, que não te gera crescimento. E as coisas que te gerariam crescimento, você poderia fazer depois do trabalho, por exemplo, você não faz simplesmente porque você disse que estava cansado. E também tem aquela pessoa que chega, fica louca para chegar sexta-feira, fica louca para chegar ao final de semana, para ter uma forma de prazer, porque ela considera toda a semana como um inferno praticamente. Então ela fica louca para chegar ao final de semana, para ela fugir daqueles problemas, fugir daquela vida corrida. E no final de semana ela tem um pouquinho de calma, um pouquinho de diversão, só que na segunda-feira já começa tudo de novo. Então isso não seria produtividade, porque produtividade não tem a ver simplesmente com um comportamento, um hábito, uma rotina que você vai lá e faz. Tem muito mais a ver com o estilo de vida, tem a ver com o seu comportamento, sim, tem a ver também com o seu trabalho, tem a ver com a sua forma de pensar. Então produtividade é um estilo de vida. Então, preste muita atenção. Se você pensar em uma vida produtiva, você precisa associar isso a uma vida de crescimento. Então, na minha humilde opinião, uma vida produtiva é uma vida de crescimento. É uma vida onde o ser humano cresce, onde você cresce. Logo, a gente volta àquela questão. O que seria produtividade no dia a dia? Primeiro, igual eu te falei, produtividade tem a ver com crescimento, tem a ver com um estilo de vida onde você busque o seu crescimento. Então, talvez, como eu, em boa parte da minha vida, eu tinha um chefe. Eu trabalhava para fora, como todo mundo. Então, eu saía cedo, chegava só à noite. Então, talvez você passa por isso hoje, você precisa trabalhar o dia todo. Então, quando você busca uma vida de crescimento, você precisa aproveitar muito bem o seu tempo, porque o seu tempo é a sua vida. Então, você precisa fazer coisas que te gerem crescimento. E talvez você vai ter que aproveitar melhor o seu tempo de manhã, antes de ir para o trabalho. Talvez você vai ter que abrir mão de um Netflix, abrir mão das redes sociais, para chegar em casa, chegar do trabalho e você fazer uma atividade física, você estudar alguma coisa, você desenvolver uma habilidade nova, você trabalhar em um projeto. Então, produtividade tem a ver com pagar o preço, porque para crescer você precisa pagar o preço. E isso vai sim ser complicado, porque você vai chegar do trabalho, você vai estar cansado sim, você vai estar estressado, só que você sabe que você precisa sim fazer coisas que agreguem e melhorem o seu futuro. Então você vai sim chegar cansado, mas você vai pensar: não, eu vou aqui cuidar da minha saúde, eu vou aprender uma coisa nova, eu vou trabalhar nesse projeto aqui por 1 hora, certo? Então é um estilo de vida que te gera crescimento e que com certeza é um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar. Por isso que fica cada vez mais raro pessoas que querem realmente assim crescer, que se dedicam para crescer, porque para crescer você precisa pagar um preço. Porque no final das contas, tudo envolve crescimento. Porque eu acredito que você não queira chegar daqui 5, 10 anos, olhar para trás e ver que você era a mesma pessoa. Então imagina o seguinte, imagina que daqui 1 ano, 2 anos, alguém chega para você e fala assim: nossa,
Você tá diferente, você mudou, hein? É isso que você quer. É isso que você quer. Você quer perceber que você está crescendo, que você está melhorando, que você está se desenvolvendo. Isso preenche a alma do ser humano. Então, crescer, produtividade envolve crescer. E você precisa trazer isso para o seu dia a dia, com hábitos. Você precisa abrir mão de algumas coisas para implementar outras coisas que te geram crescimento. Igual eu te falei, você vai precisar talvez acordar um pouquinho mais cedo. Você vai precisar talvez, ao invés de chegar do trabalho e se jogar no sofá e assistir TV, você vai sentar e estudar alguma coisa. Então, ó, já vai guardando aí algumas coisas extremamente importantes. Produtividade está ligado a crescimento. Suas rotinas e seus hábitos influenciam diretamente na sua produtividade. A forma como você usa o seu tempo livre, por exemplo. Porque você tem que trabalhar com o que você tem controle. E aí tem mais uma coisa aqui para você prestar muita atenção. Porque, por exemplo, igual eu falei, se você é uma pessoa que precisa sair, tá no trabalho tal hora e você só volta para casa tal hora, o trabalho lá, o trabalho fora, é como se fosse uma obrigação. Você precisa dele para se sustentar, para, né, enfim. Então, você precisa trabalhar com o tempo que você tem, com o tempo que você tem controle. Então, você pode sim ter mais tempo pela manhã. Isso está no seu controle. Você pode decidir acordar um pouquinho mais cedo. E está também no seu controle chegar no trabalho e fazer alguma coisa que te gere crescimento. Então, isso também está sob seu controle. Então, presta atenção nas coisas que você tem controle. Porque talvez as pessoas falam assim, ah não, Thiago, mas eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, porque eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, mas você tem tempo sim. Você tem muito tempo aí sobre o seu controle. Talvez você tenha que trabalhar lá e isso não está no seu controle, né? Mas você tem tempo sim. Você tem algumas janelas aí no seu dia que você pode sim ter hábitos melhores. Igual eu te falo, produtividade ligada ao crescimento e diretamente ligado também às suas rotinas, porque é o que você faz que te gera crescimento, certo? Não é só o que você está aqui pensando, é a ação que você toma, é os hábitos, são as rotinas que você tem. Então, por exemplo, não tem como você ter uma boa saúde sem ter uma rotina onde você cuida do corpo. Não tem como você desenvolver uma habilidade nova se você não tem uma rotina onde você estuda, onde você aprende, onde você aplica o que você aprendeu. Entende? Então, o seu crescimento ele está ligado às suas rotinas, está ligado à forma como você usa o seu tempo. Presta muita atenção nisso. Então fica ligado nisso, põe isso no seu radar, se preocupe em ser produtivo. Tenha isso em mente, como eu faço para ser mais produtivo. Porque o que gera infelicidade? Frustração gera infelicidade. E você fica frustrado quando você sente que não está crescendo. Entende? Você olha para as outras pessoas e percebe que elas estão se desenvolvendo. E você olha para você e você vê que você não está crescendo. Você vê que você não está melhorando em nada. E isso logo vai gerar frustração, que vai gerar infelicidade. Percebe como isso é muito mais importante do que você imaginou? Do que você talvez já pensou em relação à produtividade até agora? Porque, querendo ou não, no final das contas, o seu tempo está passando. E você só quer viver, você só quer ser feliz. Percebe? Então eu também vou te mostrar aqui, porque eu não vou só falar de produtividade, eu vou também te mostrar algumas coisas que são indispensáveis para uma vida produtiva. Beleza? Então, presta muita atenção, escuta isso com atenção e com o coração aberto, sem criticar nada, porque isso aqui é indispensável para uma vida produtiva. E quando eu falo produtividade, eu logo conecto produtividade a crescimento. Então, ter uma vida produtiva é igual a ter uma vida de crescimento. Logo, o primeiro passo que é indispensável para uma vida de crescimento é a aprendizagem. Por que eu não pus estudar? Você pode sim estudar, mas o fato de você estudar não quer dizer que você vai aprender. Então, aprender é mais importante que estudar. Mas para você aprender, você precisa estudar. Então, você precisa de uma forma simples para colocar em prática o que você estuda, beleza? Então, você precisa sempre buscar conhecimentos. Só que você precisa buscar conhecimentos e aplicar. Isso que é o mais importante. Aplicar os conhecimentos
que você adquire, as informações que você recebe, certo? Então nessa nossa lista aqui do que é indispensável para a produtividade, em primeiro lugar a gente tem o aprendizado. Sempre busque aprender coisas, beleza? Logo em seguida eu coloquei o descanso em segunda posição. Por quê? Você, no final das contas, tem uma bateria, você tem energia. Logo, se você não tem energia suficiente para viver, para rodar sua vida, para tomar decisões, para fazer as coisas, você não consegue fazer com dedicação, você não consegue fazer bem feito, certo? Por isso que geralmente pela manhã a gente tende a ter mais energia, a gente tende a fazer coisas melhores e com mais dedicação. Então você precisa sim descansar. E o que eu falo de descansar não é simplesmente dormir, não é simplesmente deitar na cama e levantar no outro dia, porque isso nem sempre gera descanso. E isso é o que vai levar a gente aqui para o nosso terceiro passo, beleza? Então, primeiro foi aprendizado, segundo, descanso. Descanso envolve sim dormir, mas em terceiro lugar envolve sim um negócio aqui que é muito importante, que é saber se divertir e ter hobbies. Isso aqui pesa muito no seu descanso. Por quê? Você simplesmente deitar na cama e levantar no dia seguinte talvez não recarregue suas energias, mas se por exemplo você tem uma atividade que você gosta de fazer, que você um esporte, alguma coisa que te faça se sentir bem, isso vai sim recarregar as suas energias e vai sim te descansar. Só que o que eu vejo hoje? Presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui talvez seja extremamente importante para você. As pessoas hoje em dia, elas não estão sabendo se divertir. Se divertir é muito importante para o descanso. Porque as pessoas simplesmente pegam ali as redes sociais e ficam vendo vídeos engraçadinhos, sentam no sofá, vão assistir Netflix, ficam ali vendo filmes. Não estou dizendo que isso é errado, eu só estou dizendo que isso não é a única forma de diversão, beleza? Você precisa buscar novas formas de diversão que não envolvam uma tela, que não envolvam Wi-Fi, que não envolvam tecnologia, beleza? Vai correr, vai andar de bicicleta, vai caminhar em um parque, vai encontrar com os amigos, vai fazer coisas que não envolvam tecnologia. Para mim, isso é saber se divertir, porque diversão envolve você fazer coisas que te façam bem. E nem sempre quando você está ali no Instagram, por exemplo, você está ali vendo conteúdo, nem sempre isso te faz bem, porque às vezes você tende a se comparar. Presta muita atenção nisso, você tende a se comparar e isso não te faz bem. Percebe? Então você precisa seriamente, rapidamente, aprender a se divertir, beleza? Logo em seguida, no quarto ponto aqui, eu coloquei uma coisa mais abrangente, que é para você ter ideia de para onde você está indo. Eu não quero discutir essa ideia de propósito e coisas do tipo, mas eu quero discutir a ideia de você ter uma noção do que você quer para sua vida. Tanto para daqui a 1 ano, talvez, ou para daqui a 10 anos, por exemplo. Você precisa parar para refletir sobre isso, porque é ali que você vai perceber quais são seus sonhos, onde você deseja chegar, qual vida que você deseja ter. Percebe? Isso é extremamente importante porque isso vai te dar energia para a alma. Porque a pior coisa que tem é você simplesmente estar ali vivendo os seus dias e você não sabe o que você quer para o seu futuro, por exemplo. Você não para pensar nisso. E isso é indispensável. Beleza? Então coloca aí essas 4 coisinhas no seu radar. Aprendizado, descanso, saber se divertir e ter hobbies. E ter uma ideia de para onde você está indo, para onde você está levando sua vida. Beleza? Então coloca isso aí no seu radar e busca sim ser produtivo, mas o ser produtivo, agora você sabe, não é simplesmente trabalhar tantas horas por dia e fazer um monte de coisas, não. Produtividade envolve crescimento. Coloque isso aí no seu radar e eu vou deixar aqui embaixo alguns links importantes, alguns links talvez de treinamentos meus, eu não sei se vai estar disponível, mas eu vou colocar aqui embaixo, porque os meus treinamentos, eles não ficam disponíveis sempre. Tem temporadas em que eu abro as inscrições
assim, beleza? Então eu vou deixar aqui embaixo alguns links importantes, vou deixar também link do meu Instagram, lá eu posto conteúdos com mais frequência, todos os dias, beleza? Então, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém. Eu sou o Thiago, parabéns por ter ficado até aqui, parabéns pela sua atenção aqui nesse vídeo, e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo, beleza?